mantenho um pouco mais otimista do que a média, talvez, mas eu acho que os dados estão corroborando com isso. Olá, amigos e amigas da Focalize, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo da sexta-feira, em mais uma semana fechada. E para quem assistiu o comentário da semana passada, deve lembrar que eu tinha uma expectativa, até talvez meio contrária ao que estavam pensando os principais indicadores daquele momento, de que talvez essa semana não fosse tão feia o quanto parecia ser até aquele momento, né? Tinha ocorrido uma pressão vendedora bastante forte, mas aquelas 2 horas finais de pregão entrou um volume bastante significativo e as figuras deixadas pelo gráfico me faziam ter uma leitura de que teríamos uma semana muito provavelmente ascendente. E eu comentei que a minha expectativa era que talvez retomássemos a alta e mantivéssemos um conceito de lateralidade dentro da Bolsa Brasileira. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós mantivemos os 114 mil como sendo um patamar de resistência bastante importante. Os 108 permaneceram como suporte. E apesar de ontem termos tido uma subida bastante expressiva, o teste justamente nessa região de topo, hoje tivemos uma pressão vendedora sem nenhum grande fator interno, muito mais puxado pelo restante do mundo, que vem sofrendo uma pressão vendedora muito mais expressiva do que nós. Também a gente já vem falando disso aqui há algumas semanas, mas a grande expectativa em relação à taxa de juros, tanto no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, confirmou o que a maioria esperava, né? O aumento de 75 lá, e aqui manteve-se os 13,75. Eu até trocava uma ideia com o Marco Saravalli sobre isso, e o Marco disse, tem várias formas de enxergar isso, né? Tem gente que olha o viés deixado pelo presidente do Banco Central e diz, nossa, nós vamos permanecer com juro alto durante muito tempo. Já uma visão um pouco mais otimista já olha e diz, terminou o ciclo e agora é começar a se preparar para quando começar a baixar a taxa de juros, né? Então, dá para escolher qual cenário que a gente vai vivenciar. A única leitura que eu faço é que certamente o Brasil está na frente. Porque enquanto as outras economias estão no meio do ciclo, ainda estão brigando fortemente com a questão inflacionária, a guerra da Ucrânia deu uma acentuada essa semana, a Europa piorou a crise energética, nos Estados Unidos alguns indicadores, apesar de saírem melhores, olha só que coisa antagônica, né? Os indicadores vieram melhores que a expectativa, trazendo a possibilidade de uma recessão talvez um pouco menor, mas, segundo os especialistas, isso retroalimenta a inflação. Então tem que continuar combatendo com mais juros, né? Então mais juros, né? Começa a alimentar aquela roda negativa, pressão vendedora na Europa, pressão vendedora nos Estados Unidos. E a nossa pressão, apesar de vendedora no pregão de hoje, manteve nosso índice até num patamar razoavelmente tranquilo, como vocês já conseguem ver aqui no gráfico. E aqui é o efeito ioiô, né, que eu citei no título do nosso comentário de hoje, né? Então vai, testa, volta. Então tá no vai e vem, claramente num movimento de lateralidade aqui no nosso principal índice. E quando comparamos com a movimentação dos mercados lá de fora, olha só, o que acontece com o S&P? Não está com esse mesmo movimento lateral. Aqui, naquela pernada, ó, aquela pernada de alta, deixa eu voltar aqui para a nossa bolsa, ó, esta pernada de alta aqui, que equivale àquela do S&P, hoje já traz os preços muito, mas muito próximos do suporte. E nós estamos, na Bolsa Brasileira, muito, mas muito mais próximo de rompermos os 114, porque as médias permanecem alinhadas para cima. Reparem que elas estão alinhadas no sentido correto, 9, 21 e 55. O suporte foi testado 3 vezes, respeitado, e estamos bravamente tentando quebrar uma resistência. Então, quando eu olho para esse movimento aqui, ok,
Pode vir testar ainda um patamar um pouco mais baixo? Pode, mas olha só, está segurando os preços inclusive acima das médias aqui no nosso mercado. Da mesma forma, quando olhamos para o dólar, olha só, também permanece com aquele cenário lateral. Inclusive, no pregão de ontem, veio novamente testar os 5,10 aqui. Nós tínhamos deixado essas linhas pré-traçadas aqui no nosso gráfico já na semana anterior, e reparem que veio novamente. Então, também num claro movimento aqui que nós temos uma linha de suporte aqui no 5,10 e uma linha de resistência lá no 5,30. Então, isso também acaba trazendo... estabilidade não é a palavra correta, mas uma expectativa mais ou menos de faixa de preço para se operar, ou se sai fora dessa faixa, tem-se mudanças de cenário. Então, o cenário permanece ainda igual. E olha só o que eu venho falando há horas aqui para vocês. Olha o que aconteceu com o DI. Com a decisão do Banco Central, confirmou-se aquela nossa expectativa de que talvez efetivamente os 13,75 pode ter sido o fim do ciclo. Isso provocou novamente uma pressão para baixo nas taxas. E vocês vão lembrar que quando deu essa última subida aqui, eu ainda brinquei, última chamada da renda fixa, pessoal. Talvez aqui seja a última oportunidade para que vocês consigam ganhar especulando com a renda fixa, travando taxas muito gordas, porque possivelmente o mercado vai começar a corrigir. E é o que a gente está vendo aqui, né? Então o mercado claramente pode estar fazendo uma demonstração de que nós vamos baixar finalmente dos 12,75 aqui na taxa futura. E quando a gente olha para o DI 23, que é o DI mais próximo, o mesmo efeito, inclusive já trazendo a taxa para 13,50. O que significa isso na prática? Que talvez já em meados do final aí do segundo tri do ano que vem, já possa se imaginar um movimento de contração nos juros. Por efeito, quais setores que beneficiam? Dá só uma olhada no IFIX. O IFIX, que é o índice, que é o nosso Ibovespa dos fundos imobiliários. Olha a reação do IFIX. Praticamente nas máximas aqui nos últimos 2 dias. Isso já é uma expectativa muito positiva em relação a esse ciclo que se encerra, e isso beneficia, sem dúvida nenhuma, esse tipo de atividade. Então, pessoal, a situação no Brasil, claramente, ela está menos pior do que nos outros mercados. E é por isso que os estrangeiros continuam aportando recursos, já mostrei isso aqui para vocês várias vezes. O mês de setembro, eu não estou com o quadro aqui agora, mas ele está levemente positivo, não está tendo uma intensidade de capital muito forte, mas não está tendo saída. Então isso também está ajudando a manter os preços até de um certo modo lateralizados. E o efeito eleições parece também já não ter uma grande influência, ao menos nesse momento. Me parece muito claro que vamos ter Lula e Bolsonaro numa possível disputa de segundo turno, e o mercado acho que aposta em qualquer um dos cavalos, né? Lula na frente, não parece assustar aos mercados, e Bolsonaro, se ganhar, a gente já mais ou menos conhece, vai manter Paulo Guedes, vai manter a política econômica, então também tem uma certa previsibilidade. Então, por isso que não acredito que eleições esteja fazendo preço de alguma forma. Pelo contrário, se fosse fazer preço, acho que já teríamos um impacto até um pouco mais alto. Então, eu diria que hoje o efeito eleições está neutro. Está muito mais dependendo da questão externa, das coisas melhorarem um pouquinho mais, porque aí vem um impulso realmente muito forte aqui para nós. Então, mantenho um pouco mais otimista do que a média, talvez, mas eu acho que os dados estão corroborando com isso. Então, minha expectativa para essa semana ainda é de uma certa lateralidade, mas não se espantem se testarmos novamente lá o 114, e aí pode ter rompimento, e aí muda novamente a trajetória para alta. Saímos da trajetória lateral e vamos para alta. Então, muita atenção, sigo afirmando que estamos em 2 semanas bastante importantes. Reparem que lá fora, até vou voltar o gráfico aqui para mostrar para vocês, estamos testando uma zona de suporte.
Então, pode haver perda de suportes, pode trazer uma certa volatilidade para os mercados. E a nossa aqui, nós estamos testando a ponta de cima, né? Então, a importância continua a mesma. Vamos ficar muito atentos a isso. Pessoal, espero que tenham gostado. Deem seu like. Quase esquecendo de comentar com vocês. O Júlio gravou uma pequena série de vídeos sobre criptos. O Júlio é o nosso especialista nessa área aqui no escritório. Então a gente vai começar a subir a partir de sábado ou domingo, já sobe o primeiro vídeo. E semana que vem a gente vai anunciar o dia certo, nós vamos fazer uma live especial, o Diogo e o Júlio vão fazer uma live sobre fundos imobiliários, justamente fazendo uma comparação com o Momentum, né? Talvez seja bastante interessante a gente começar a olhar para esse tipo de ativo com um pouco mais de carinho. Então, mas semana que vem eu aviso vocês com tempo, né? A gente dispara e-mail, coloca aqui nas redes sociais, coloca lá no Telegram, por isso que é importante você estar inscrito no Telegram, porque lá a gente comunica todas as novidades que saem aqui. E não preciso dizer que vocês já são nossos convidados para assistir essa série de vídeos sobre criptos e participar da live sobre fundos imobiliários. Ok, pessoal? Desejo a todos um ótimo final de semana. Vejo vocês no nosso próximo vídeo. Até lá!